Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal do Boi, emissora do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Agora, 5 horas e 57 minutos no horário de Brasília, nós começamos o Mais Pecuária de hoje com informações direto de Cascavel, no estado do Paraná. Lá, desde ontem e até sexta-feira, é realizado um dos maiores eventos de tecnologia da agricultura do país. É o Show Rural Copavel, 31ª edição dessa feira muito tradicional. São cerca de 520 expositores, expectativa da organização de um público superior a 250 mil pessoas, com a previsão de movimentação financeira em vendas nos diversos estandes de 1,5 bilhão até 2 bilhões de reais. Nós vamos conversar com o repórter José Cunha, ao vivo, traz de lá as informações. Muito boa tarde, José Cunha. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos que acompanham ao Mais Pecuária. E o Show Rural 2019 também traz exposição e venda de animais. E eu estou aqui com o Rafael Rezende, ele é zootecnista e técnico da ABCZ. E nós vamos conversar um pouco sobre o programa PMGZ, que tem algumas mudanças para 2019. Eu gostaria que você falasse um pouquinho quais são essas mudanças, Rafael. Boa tarde. Boa tarde a todos. Exatamente, essa nova avaliação do PMGZ 2019-1, houve uma mudança, uma estratificação nos números, onde os animais agora são apresentados através de decas. Anteriormente era através de top 1 a top 100, agora é deca 1 a deca 10. Então permite a gente olhar com um maior cuidado sobre o animal, permite a gente analisar e tentar unificar sempre a avaliação genética com um fenótipo de qualidade. O que vocês trouxeram de informação para o produtor aqui na feira rural? Nós estamos aqui com a Feira de Touros Progenética, onde a gente comercializa aí esses animais, todos os animais aí participantes do Programa de Melhoramento Genético aí das raças zebuínas, PMGZ, no qual é o maior programa de melhoramento genético do mundo. Hoje já são mais de 15 milhões de animais avaliados, dentre todas as raças zebuínas. Então um programa de muita consistência, um programa que vem muito a somar aí dentro do criatório de quem utiliza o mesmo. E aqui vocês também estão com um programa Progenética que permite o acesso também de pequenos produtores a animais melhoradores. Fala um pouquinho para a gente sobre esse programa Progenética. Exatamente. O Progenética ele veio para deixar a genética melhoradora aqui para Copavel e região, porque ele leva o touro melhorador, a genética melhoradora na porta do produtor rural, onde muitas das vezes não teria a oportunidade de estar indo em algum criatório, alguma fazenda um pouco mais distante para estar adquirindo essa genética. Então o Progenética ele consegue trazer na porta do produtor rural, facilitando então a negociação, na qual é isenta de comissão, é direto comprador e vendedor. O produtor pode realizar o negócio diretamente aqui nos estandes aqui do Show Rural? Exatamente, ou nos estandes ou no próprio curral, onde o criador ou o gerente responsável está presente ali para negociação, para formas de pagamento, os agentes financiadores também, todos aqui presentes, facilitando o máximo para que melhore aí o gado da região. Tá certo, Rafael, obrigado por suas informações. Zaidan, daqui a pouco eu volto aqui do Show Rural com mais informações. Eu volto com você aí no estúdio. Legal, muito obrigado, Zé Cunha, que mostra um pouquinho dos destaques da pecuária dentro do Show Rural Copavel. É uma feira de agricultura, predominantemente agricultura, mas de alguns tempos, de alguns anos para cá, a pecuária também ocupa um espaço importante. Ontem, por exemplo, o presidente da ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, o Arnaldo Machado Borges, ministrou uma palestra e nela ele abordou o seguinte tema: em 2019, a ABCZ e todo o serviço de registro genealógico do zebu brasileiro completa 100 anos. Não com esse nome, a ABCZ, todo mundo sabe que a ABCZ nasceu em 1934, mas há 100 anos, desde o Herd Book Zebu, o livro de registros,
tem a atividade de controlar as raças indianas do Brasil. Esse será, inclusive, o tema da Expo Zebu 2019. A partir do mês de abril, você vai contar com a cobertura do Canal do Boi, como sempre acontece em Uberaba, Minas Gerais. Então, a pecuária ocupa um espaço hoje muito importante dentro de uma das maiores feiras agrícolas do país, Show Rural Copavel. Daqui a pouco, mais informações ao vivo de lá. 6h02. Vamos chamar a nossa colega, nossa companheira Anaí Gurgel, que é uma das novidades do Mais Pecuária em 2019. Ela traz informações de um novo parceiro comercial do Canal do Boi, a Dispec. Vamos ver. Olá, tudo bem? Eu estou aqui de volta para te dar um recado bem bacana sobre a Dispec do Brasil, essa empresa que apresenta soluções e resultados em produtos veterinários. Bom, hoje eu vou falar de um produto que é voltado para os bezerros. Está aí na sua tela, ó, o Bezevit ADB12, ele é indicado tanto para bezerro de corte, quanto também para gado leiteiro, e ele vai fortalecer o bezerro nesse momento, nessa fase tão importante. Esse outro produto, o Rumec ADB12, ele também pode ser usado de forma combinada. Esses dois produtos, olha só que facilidade para você. E eu aproveito já para fazer um convite para você entrar em contato com o nosso call center, tá aí na tela 0800 621 51. Tem também o nosso site para você dar uma navegada e conhecer outros produtos e se informar sobre a melhor forma da Dispec do Brasil aumentar a saúde, a produtividade do seu rebanho e, claro, a lucratividade do seu negócio. Tá aí, então, olha, a Dispec oferece para você esses dois produtos que podem ser usados na ração, no coxo ali de uma maneira muito facilitada, trazendo o resultado que você precisa oferecer ao seu bezerro. O Bezevit ADB12, ele é um suplemento mineral, vitaminado, indicado, como eu disse, tanto para bezerro de corte, leite, um excelente reforço nutricional. Já o Rumec ADB12, como o próprio nome diz, tem vitamina A, tem vitamina D, vitamina B12 e também contém probióticos. Esses probióticos, eles auxiliam na digestibilidade, ajudam na digestão das fibras e melhoram o aproveitamento de tudo que o bezerro come, o capim, silagem, feno. Lembrando que esses dois produtos, eles podem ser misturados junto à ração, facilidade e resultado para pecuarista de norte a sul desse Brasil. Tá aí o telefone na tela, o nosso call center 0800 621 51. Você pode também mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, tá aí na tela, 449-9705-8300. É muita facilidade. E a Dispec do Brasil apresentando soluções para todos os tipos de criações. E hoje eu aqui trazendo esse recado importante para você que deseja oferecer qualidade e aumentar a produtividade dos seus bezerros. Bezevit ADB12, Rumec ADB12, que vão fazer a diferença nesses pré-ruminantes, vão fazer eles crescerem de forma mais rápida, com mais qualidade e já preparando esses animais para serem uns ruminantes bem produtivos e, claro, você fazendo a diferença aí no mercado tão exigente que é o da pecuária brasileira. Ligue, entre em contato com os nossos técnicos, pode tirar todas as suas dúvidas, saber qual a melhor indicação para os seus animais, para a sua cria. 0800 621 51 e você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 44997058300. Dispec do Brasil é isso, é saúde no seu rebanho e confiança para a sua família. Eu fico por aqui, volto a qualquer momento com outras informações sobre a Dispec do Brasil. Até a próxima. Legal, obrigado, Anaí Gurgel. 6h06 no horário de Brasília. O Ministério da Agricultura informou nesta segunda-feira que a vacina contra a febre aftosa passará a ter dose reduzida de 5 ml para 2 ml na primeira etapa de vacinação de bovinos e búfalos. Está marcada para o próximo mês de maio
na maioria dos estados brasileiros. Nas áreas de imunização, todo o rebanho deverá ser vacinado conforme calendário, que pode ser consultado no site do Ministério. Nos estados do Acre, atenção você pecuarista do Acre, nos estados também do Espírito Santo e do Paraná, a dose será aplicada apenas em animais jovens, com até 24 meses de idade. Nos demais estados, todo o rebanho deverá ser vacinado. A campanha no Amapá, estado de condições peculiares, segundo o Ministério, será efetivada apenas no segundo semestre, na segunda etapa da campanha nacional. A mudança da dose, vamos repetir, de 5 ml para 2 ml, está prevista no Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, cuja meta é a retirada total da vacinação do país até 2021. O objetivo da redução da dose é diminuir as reações da vacina. Todo mundo sabe que o local mais correto é a tábua do pescoço, onde ocorrem reações. E o objetivo, então, é reduzir essas reações da vacina. O Ministério lembra que há outra vantagem na redução. Com frascos que serão menores, as vacinas ocuparão menos espaço nos estoques. O transporte será mais fácil para o pecuarista, que poderá ainda economizar com custos de refrigeração. Vamos conferir agora, está chegando a hora da Dinâmica Agropecuária 2019, sempre realizada pela Embrapa Gado de Corte, localizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Kaeli Rodrigues traz um pouco dos roteiros de tecnologia que serão apresentados aos visitantes. Vamos ver. Os roteiros tecnológicos dividem-se em várias áreas com 2 horas de duração cada um. Eu estou com Haroldo Queiroz, que é difusor de tecnologia da Embrapa, e ele que explica pra gente como que vai funcionar os roteiros durante a Dinapec. Os roteiros, eles funcionam como um conjunto de 4 a 5 dinâmicas. Na verdade, eles são bem parecidos com o dia de campo. Cada uma das dinâmicas corresponde a uma estação do dia de campo. E esse ano nós temos um conjunto de 9 roteiros oferecidos na Dinapec. O roteiro de pastagem, que é muito tradicional, o roteiro mais precoce, tecnologias para a produção de novilho precoce, o roteiro de melhoramento genético animal, integração lavoura e pecuária, integração lavoura, pecuária e floresta, pecuária de precisão, ovinocultura e agricultura familiar. Esse agricultura familiar, por exemplo, ele tem desde gado de leite até horticultura, várias atividades promovidas pela Agraer e pela Embrapa Agropecuária Oeste. Há a previsão de mais um roteiro que está sendo negociado com o Sebrae, do Living Lab, e ele vai funcionar mais entre uma oficina e um roteiro, a gente ainda está definindo. Provavelmente vai ser um roteiro com várias estações sobre startups, né? Haroldo, e as pessoas que querem participar dos roteiros, como que faz? É no dia mesmo da Dinapec que faz uma inscrição? Exige uma pré-inscrição antes no site? Explica pra gente. Sim, o site da Dinapec já está acessível e já podem ser feitas as pré-inscrições. A pré-inscrição vai facilitar a inscrição, vai diminuir o tamanho da fila e o tempo de espera que o visitante tem durante a Dinapec. Principalmente se você vier em grupo, você tem a oportunidade de nos contactar, universidades, escolas agrícolas, sindicatos rurais que organizarem caravanas, entrem em contato conosco que vocês não precisarão, estando em grupo, enfrentar a filas de inscrição. Nós prepararemos todo o material e entregaremos para as caravanas assim que elas chegarem à Dinapec. Obrigada, Haroldo, pelas suas informações. Lembrando, então, que a Dinapec acontece de 20 a 22 de fevereiro aqui na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Kaeli Rodrigues, para o SBA. Na Dinapec você vai contar com a cobertura total do Canal do Boi. Nós vamos mostrar algumas dessas dinâmicas apresentadas,
transmitiremos também mesas redondas durante toda a nossa programação. Depois do intervalo comercial, o mercado financeiro desta terça-feira, direto de São Paulo. E hoje à noite, daqui a pouco, 8h30 no horário de Brasília, leilão de gado de corte. Dá uma olhada nesses animais, eles fazem parte de um dos lotes. São animais filmados nas regiões de divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. Realização da Leilo Sul. Leilão 8h30, logo depois do programa Na Batida do Martelo. 6h13. Voltamos já. Seis horas e 14 minutos, este é o Mais Pecuária do Canal do Boi. Nós voltamos com informações do tempo. A chuva tem ocorrido de maneira bem expressiva em alguns estados do Nordeste do Brasil. Ontem falamos do Sudeste, um pouquinho do Centro-Oeste. Hoje o destaque é para grande chuva no Nordeste, mas é uma situação não muito justa, vamos dizer assim. No caso do Maranhão, por exemplo, Maranhão e Piauí, apenas hoje tivemos acumulados maiores do que 50 milímetros registrados pelas estações do Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos saber da Maria Clara o seguinte: Maria Clara, a divisão não está muito correta não. Maranhão e Piauí tem muita chuva. E os outros estados, por que não? Oi, boa tarde, Zaidan. Boa tarde também a todos que nos assistem. Olha, realmente a chuva tem ocorrido de maneira mais expressiva apenas em alguns pontos do Nordeste do Brasil. As imagens de satélite mostram as nuvens mais carregadas nesta faixa aqui, e é esta faixa que tem provocado a chuva mais intensa nestas áreas do Nordeste. Esta faixa é um corredor de umidade, está associado a um corredor de umidade chamado de Zona de Convergência Intertropical. É um sistema que costuma atuar agora entre fevereiro e março e acaba favorecendo a chuva nesta faixa aqui mais ao norte da região. Por isso os volumes são bem significativos aqui nestas áreas, e o interior da Bahia segue com o tempo mais seco, ou seja, a faixa leste da Bahia até o Rio Grande do Norte recebe pouca chuva, principalmente áreas aí do interior do estado, áreas mais próximas aqui ao litoral devem receber pouca chuva nestes próximos dias. Algumas instabilidades aqui no norte de Minas Gerais podem até avançar para o interior baiano, mas estas instabilidades são pontuais e estão associadas a uma frente fria, Zaidan. Maria Clara, tem alguma notícia, um alento para os outros estados da região? Como é que está a previsão para as próximas semanas? Olha, infelizmente, Zaidan, essa época do ano é uma época onde a chuva realmente fica mais concentrada em faixas mais ao norte da região Nordeste, ou seja, entre o Maranhão e o estado do Rio Grande do Norte. Então, a expectativa é de pouca chuva para as demais áreas do Nordeste do Brasil. Expectativa também para os índices de umidade disponível no solo diminuindo aqui, onde áreas que já estão secas. Ou seja, essas áreas mais laranjas aqui do mapa são áreas onde não teve chuva e a água do solo está diminuindo bastante e deve continuar assim nos próximos dias. Os próximos 5 dias, olha aqui, Zaidan, desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte não chove de maneira significativa. As instabilidades continuam nestas áreas aqui, que pega até o oeste baiano, áreas do Mato Piba, chegando até o Ceará e o Maranhão. Aí sim os acumulados devem ser expressivos em 5 dias, os volumes variam de 50 a 70 milímetros acumulados, então é uma chuva bastante expressiva, mas que deve perder intensidade de 11 a 15 do mês de fevereiro. O sistema perde força, a chuva é isolada de apenas 15 milímetros acumulados. E aí no último período, que vai de 16 a 20 do mês de fevereiro, a chuva volta a ganhar um pouco mais de intensidade, mas o oeste da Bahia e áreas aqui da região do Mato Piba é que devem receber os maiores volumes de chuva. E mesmo assim, não é uma chuva tão expressiva, são cerca de 30 milímetros acumulados. A boa notícia é que as instabilidades com maior intensidade voltam entre o finalzinho, última semana do mês de fevereiro e o início do mês de março. Então é só uma trégua mais rápida e as instabilidades já devem voltar na virada do mês, Zaidan. Tá legal. Obrigado, viu, Maria Clara? Daqui a pouco você volta. A Maria Clara traz, ainda no Mais Pecuária de hoje, as informações detalhadas região por região do país. Vamos torcer para essa chuva chegar nos demais estados do Nordeste do país também. Agora o mercado financeiro, depois de abrir a semana em alta, o dólar hoje cai.
é desvalorizado em relação ao nosso real. Vamos a São Paulo com a Sara Kirchhoff. Sara, algum motivo para essa queda do dólar hoje? Muito boa noite. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Pois é, hoje, ao que tudo indicava, ao longo da sessão desta terça-feira, o dólar terminaria o dia mais uma vez em alta frente ao real. Só que já durante a tarde, no meio da sessão, a moeda norte-americana começou a recuar e encerra o dia de hoje com uma queda de 0,17%. Com essa desvalorização, o dólar comercial hoje é cotado aos R$ 3,66. O mercado, Zaidan, ele reagiu positivamente à reunião ministerial que acontece em Brasília e que trata da reforma da Previdência. De acordo com o antigo e novo presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, Rodrigo Maia, a questão da idade mínima ela ainda está em discussão, mas acredita-se, ele prevê que a reforma da Previdência será votada até o mês de maio. Enquanto isso, o ministro o ministro da Economia, Paulo Guedes, mais uma vez voltou a afirmar que a reforma da Previdência deverá registrar aí um lucro nos cofres públicos, ou pelo menos conter uma parte das perdas que os cofres públicos vêm observando aí ao longo dos últimos anos, uma economia equivalente a R$1 trilhão num prazo de 10 anos. Esses dois fatores, essas duas notícias aí animaram o mercado por aqui. E em relação à questão da idade mínima, que inclusive nós falamos aqui ontem, que foi o que mexeu também com o mercado ontem, o jornal Estadão Broadcast divulgou durante a tarde da segunda-feira que teve acesso ao novo texto da reforma da Previdência, que falava em uma idade mínima padrão aí para se aposentar de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. O governo disse que essa é apenas uma das 3 versões de textos aí da reforma da Previdência que poderá ser votada, como o Rodrigo Maia prevê, até maio deste ano. Então não é ainda uma informação oficial e tem variações aí dependendo de qual versão desse texto se trata. O fato é que essas duas notícias aí animaram o mercado por aqui durante a tarde de hoje. E lá fora, nos Estados Unidos, hoje acontece o chamado discurso de Estado e o presidente Donald Trump, norte-americano, é claro, deve tocar em pontos importantes aí em relação ao muro da fronteira com o México, também as questões que envolvem os acordos entre as duas maiores economias do mundo, China e Estados Unidos, e outras questões importantes aí que acontecem lá nos Estados Unidos e que, consequentemente, afetam todo o mercado. Claro que o Brasil se inclui nisso, porque a gente está falando aí da maior economia do mundo. Então, lá nos Estados Unidos, lá fora se aguarda por isso. Aqui no Brasil, esses novos relatos aí em relação à reforma da Previdência animaram o mercado e também nesta terça-feira o Banco Central realiza a primeira parte da reunião para tratar da taxa básica de juros. A nova taxa ou a manutenção da atual taxa Selic deverá ser divulgada amanhã. Lembrando que até a segunda-feira da semana passada, aqueles 100 economistas, instituições financeiras mais respeitadas do Brasil, falavam em uma Selic a 7% no fim de 2019 e já no Boletim Focus divulgado ontem, essa projeção baixou para 6,5%, ou seja, a atual taxa Selic que a gente tem hoje e que é a menor aí, taxa Selic registrada até hoje no Brasil. Então, os números deverão ser divulgados amanhã. O mercado também espera por isso, lembrando que a taxa básica de juros serve de referência para os demais juros da economia brasileira. Zaidan. Legal. Ô, Sara, vamos puxar um pouquinho para o nosso agronegócio também, informações de mercado. Hoje o mercado recebeu a informação de que o Conselho de Administração de um gigante do agronegócio, a Brasil Foods, a BRF, aprovou a indicação de Ivan de Souza Monteiro para ocupar a vice-presidência financeira dessa importante companhia. Ele é também, ou vai assumir também, o cargo de relação, né, diretor financeiro de relação com investidores da companhia. Como é que o mercado reagiu a essa informação divulgada hoje, Sara? Positivamente, viu, Zaidan? Lembrando que o Ivan ele é ex-presidente da Petrobras, é também ex-diretor financeiro do Banco do Brasil e tem um aval aí de Pedro Parente, que já foi aí muito bem aceito também pelo mercado na época.
aparecem na ponta positiva do índice Bovespa. A valorização dos papéis da companhia se aproxima dos 6% e a ação tem o valor em torno de R$ 25,00, um pouco acima dos R$ 25,00. O mercado ainda está se movimentando, mas já mostra essa tendência de alta significativa para os papéis da companhia após esse anúncio. Já na ponta negativa do índice Bovespa hoje aparecem as ações do Banco Itaú com lucro abaixo do esperado pelo mercado e com perdas nos papéis acima dos 5%. Com todas essas variações, hoje o índice Bovespa termina o dia, agora ele aparecia com uma queda, agora há pouco, mas ainda acima daquele patamar dos 98 mil pontos. Chegou a ficar abaixo desse patamar hoje, agora já perto do fechamento do mercado, o índice Bovespa, aí, apesar de estar em queda nesse momento, ainda opera acima do patamar dos 98 mil pontos, Zaidan. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. É com você. Te espero. Obrigado, Sara. Até já, então. Voltamos a falar do Show Rural Copavel, que se realiza até sexta-feira em Cascavel, no Paraná, uma das maiores feiras de tecnologias agrícolas do país. Em seu primeiro dia, ontem, o Show Rural, como eu disse, um dos principais eventos do agronegócio brasileiro, já comercializou cerca de 500 milhões de reais em crédito. A informação foi repassada por Dilvo Grolli, que é presidente do Conselho de Administração da feira. Ele explicou que a maior parte do valor, esses 500 milhões, se refere a negócios que já estavam encaminhados e foram concluídos na abertura do Show Rural ontem. A expectativa é de que até o final do Show Rural sejam disponibilizados cerca de 3 bilhões de reais em crédito, 500 milhões a mais do que o dinheiro do ano passado. Quem vai emprestar? Bancos e cooperativas de crédito que participam do evento. Os recursos deverão ser empregados na compra de máquinas, implementos, investimentos em tecnologia e também em cultivares. Estão presentes na feira instituições financeiras como Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e tantos outros bancos, cooperativas, Sicredi, Sicobi, etc. e outros também. Agora, ao vivo de Cascavel, nós vamos voltar a conversar com o repórter José Cunha. Como eu disse agora há pouco, é uma feira de tecnologia, mas de uns anos para cá, a pecuária ocupa um espaço muito importante. O zebu também, que normalmente é uma espécie bovina que ocupa do Paraná para cima, está buscando um espaço maior nos estados do sul do país, como é o caso do Paraná. A raça Tabapuã, que é o segundo zebuíno formado no Brasil, está muito bem representada no Show Rural pelo nosso companheiro, o João Trivelato, que é um parceiro nosso, né, Zé Cunha? Você viu que o Zé está falando comigo, ele me ouviu, mas nós não estamos conseguindo ouvir o Zé Cunha. Vamos ajustar esse microfone dele. Daqui a pouquinho a gente volta, são 6 horas e 27 minutos, depois do intervalo comercial. Até já. Seis e 29, este é o Mais Pecuária do Canal do Boi. Vamos voltar a Cascavel, no Paraná, onde é realizada uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do país, Show Rural Copavel. Zé Cunha, agora há pouco você estava tentando falar com a gente, agora está tudo ok. Vamos falar da presença da raça Tabapuã aí em Cascavel. Pois é, Zaidan, agora sim, áudio restabelecido. Eu dizia que encontramos aqui um parceiro, o João Trivelato, que trouxe a raça Tabapuã para o Show Rural e vai falar com a gente um pouquinho sobre a importância de trazer esses animais para um evento, uma feira como essa. Boa tarde, João. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Zaidan. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, agradecer a Copavel pelo 4º ano de trazer animais que era só máquinas e implementos agrícolas. Agora nós temos o privilégio de trazer a raça zebuína, e não só a raça zebuína, como a raça taurina. E aqui a gente traz o Tabapuã da G, Água Milagrosa, trazendo um plantel aqui para mostrar o que é o Tabapuã e a importância dessa raça dentro do mercado nacional e internacional.
Quais são as principais características da raça Tabapuã, João? Hoje as principais características do Tabapuã é a habilidade materna, precocidade, rusticidade. Ela é uma raça que ela é moxa por natureza, então isso facilita o manejo. Você coloca o Tabapuã em outras raças e os animais nascem mochos, e então e a rentabilidade. Isso é o que traz hoje no Tabapuã a segunda raça que mais cresce hoje na raça zebuína. Isso que eu ia falar, o produtor ele sempre busca a rentabilidade, e essa é uma raça bem típica, bem característica, né? O produtor sempre consegue ter altas rentabilidades com esses animais. Com certeza, até porque dentro do próprio zebu você consegue fazer um choque de sangue e trazer uma qualidade e uma homogeneidade dentro dos seus bezerros. E o Tabapuã tem essa característica. E isso você traz um bezerro pesado, um bezerro que você vai conseguir desmamar mais cedo, você vai conseguir desmamar pesado, vai trazer uma rentabilidade, um rendimento de carcaça para você. E as fêmeas, por ter uma habilidade muito grande, elas serem umas fêmeas com aptidão leiteira muito boa, você consegue usar ela tanto para deixar no plantel para fazer daqui a pouco um tricross, ou até fazer como a matriz própria do rebanho, que hoje a gente precisa dessa vaca que cuida do bezerro, dessa fêmea que produz a pasto, fêmea que produz sozinha e que tenha que seja essa mãe mesmo que protege seu bezerro. Nos últimos anos, essa raça teve um salto muito grande, né? Ela representa hoje, entre os zebuínos ali, ela está entre quais animais dentre comercialização? Hoje, dentro da raça zebuína, é a segunda raça que mais cresce em número de registro, é a segunda raça que vem crescendo, e vem crescendo justamente por essas características que traz ao mercado, que hoje o produtor ele quer o quê? Ele quer rentabilidade. E se não tiver rentabilidade, não adianta. Então é em tudo, é na soja, é no gado, tudo hoje nós temos que trabalhar em cima de rentabilidade. E a raça nos traz isso, e hoje os números mostram o que a gente vem buscando na genética, trazendo um maior rendimento de carcaça e trazendo uma maior rentabilidade ao bolso do produtor. E tem tido muita procura aqui no Show Rural? Você tem conversado com muitas pessoas a respeito dessa raça? Com certeza, isso é outra parceria que a gente faz com a ABCZ, que está aqui presente, e é uma que a gente tem que agradecer a nossa associação, que tem o Progenética, no qual está presente aqui na feira de Cascavel, e na Copavel, e desde o ano passado a gente já trouxe animais para venda, foi um sucesso de venda, e esse ano, por exemplo, hoje é o segundo dia de feira, nós já temos bastante animais comercializados. Então, assim, a procura é muito grande, um público muito bom, um público que vem à procura de genética, e isso mostra assim que a gente está indo para o caminho certo, e a procura desses animais é muito grande. Não só do Tabapuã, mas como todas as raças zebuínas. E o Progenética é uma ferramenta muito boa que vem ajudando a gente a comercializar esses animais. Tá certo, João, muito obrigado pelas suas informações. É isso aí, Zaidan, a gente está aqui agora por um pouco mais de 18h30, a feira está se encerrando nesse momento. Uma última informação, a organização do evento divulgou agora há pouco que hoje, no segundo dia, aproximadamente já 80 mil pessoas passaram aqui pelo evento. Então, a expectativa de público recorde durante os 5 dias de evento. E nós vamos estar aqui durante toda a semana acompanhando todos os fatos, todas as informações, através dos nossos programas, na programação do SBA. Eu volto com você, Zaidan, no estúdio. Legal, muito obrigado, Zé Cunha, direto de Cascavel, Show Rural 2019. Agora a Maria Clara vai trazer as informações do tempo para a região sudeste do país. Uma frente fria que trouxe nuvens carregadas para o sudeste do Brasil já começa a perder intensidade. E as nuvens mais intensas continuam apenas no norte de Minas Gerais e parte também do centro-oeste do Brasil. Enquanto isso, a metade sul do país segue com pouca nebulosidade.
Para os próximos dias, expectativa ainda de chuva volumosa em grande parte do estado mineiro, com acumulados de até 70 milímetros. No estado de Goiás, os acumulados devem variar entre 30 e 50 milímetros no decorrer dos próximos 5 dias. Entre Mato Grosso do Sul e o estado gaúcho, a chuva que ocorrer ela vem com baixos volumes acumulados, apenas 5 milímetros em 5 dias, ou seja, sempre uma chuva alternada aí por períodos de tempo mais firme. E aqui no nordeste do Brasil, a chuva continua ao longo dos próximos dias por causa da influência da zona de convergência intertropical. Para os próximos dias, no segundo período, de 11 a 15 do mês de fevereiro, a chuva perde intensidade no sudeste do Brasil, mas os acumulados ainda são expressivos entre a faixa leste do estado de São Paulo, região do Vale do Paraíba, região sul de Minas e também em áreas centrais do estado mineiro, com volumes que podem chegar a 50 milímetros acumulados. Já nestas áreas do centro-oeste, os volumes variam de 30 a 50 milímetros e nas áreas da região sul, as instabilidades voltam a ganhar um pouco mais de intensidade e já chegam a marcar 30 milímetros em 5 dias. Ainda não é uma chuva com elevados volumes acumulados, mas é uma chuva que acontece aí com volumes mais significativos. No último período, de 16 a 20 do mês de fevereiro, a chuva acontece principalmente em áreas do norte do estado do Mato Grosso, com volumes que podem chegar até 70 milímetros em 5 dias. No estado de Rondônia, no estado de Tocantins e áreas do Mato Piba, também tem previsão de chuva significativa nestas áreas, mas vale chamar a atenção que a zona de convergência intertropical também começa a perder intensidade e os volumes de chuva já não são tão expressivos. O centro e o sul do Brasil continuam com chuva isolada de no máximo 15 milímetros. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. O Feeder SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente, ele é necessário que ele tenha o Feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. O produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. Questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela Casale. No caso da extensiva, com o feeder você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. Quase 20 para 7 no horário de Brasília, eu chamo a atenção porque vamos abordar um assunto da maior importância, tem muito a ver com a rentabilidade, o caixa da sua fazenda. Um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, conhecida FAO, esse estudo de 2015, revelou que 33% dos solos do mundo estão degradados.
E é no período das águas, quando aumenta a ação da chuva e também do vento, que ocorrem mais prejuízos para o solo, gerando as temidas erosões. Sem o preparo correto, terras com boas condições para o uso da pecuária gradativamente perdem o seu potencial produtivo. Isso resulta em perda das propriedades que são favoráveis ao desenvolvimento das pastagens, ou seja, erosões totalmente inimigas de uma boa pastagem. De uma boa e até ruim também, porque com erosão não tem nem a pastagem ruim. Nós convidamos um doutor nessa questão, um professor do curso de agronomia e pesquisador do mestrado em produção e gestão agroindustrial da Uniderp, Universidade Sul-Mato Grossense, Dr. José Antônio Maior Bono, doutor em solos e também nutrição de plantas. Tudo bem, doutor? Muito prazer em te receber aqui. Prazer é nosso. E é um problema muito sério e parece que as pessoas não dão a devida importância para ele. Por quê, professor? Olha, a devida importância para a erosão, ela tem que ser dada porque os produtores rurais hoje, às vezes, pensam muito na lucratividade. E não sabe que qualquer manejo incorreto do solo, ele pode estar perdendo algumas partes dos nutrientes que ele jogou no solo. Então, às vezes, ele não enxerga isso com muita facilidade visualmente, né? Mas ele está perdendo, aos poucos, o seu patrimônio, que é o solo. E esse patrimônio, indo aos poucos, água abaixo ou morro abaixo, né? Vai levando o seu potencial de produtividade junto com ele. Então, ele começa a perceber, às vezes, com o passar de muitos anos, e não atribui ao processo erosivo. Já foi falta de chuva, falta de água, falta de investimento, preço. Esquece que a erosão levou esse prejuízo para ele. Então, talvez a dificuldade dele enxergar esses valores que dificultam o seu controle, né? Uma fazenda, uma propriedade rural que tem esse problema de erosão, até quanto ela pode ser desvalorizada em função desse problema? Dependendo do nível de erosão e o tipo e o grau que ela atinge essa propriedade, né, podemos perder até 50% do seu valor. 50%? Então, isso aí é uma coisa substancial. Pega uma propriedade que tem uma vossoroca, um ravinamento, quando ele chega no chão freático, essa propriedade, essa área toda está condenada. Essa propriedade pode até ser dividida ao meio e ter uma área muito forte para ser isolada, para se ter o controle dessa vossoroca. Isso aí é um prejuízo muito grande para o produtor rural. Nós estamos vendo essas imagens, professor, que o senhor nos cedeu para a gente mostrar aqui. Esse estágio aí pode ser classificado como, hein? O estágio isso aí já é uma vossoroca, já atingiu o lençol freático. Isso aí não tem mais recuperação, é só isolamento e cuidar para que ela não aumente a propriedade. Isso aí é um processo irreversível que tem no solo. Essa área aí está condenada. Ou seja, não existe mais o que fazer nessa área para botar ela ser produtiva. Eu perdi esse solo, perdi parte da minha propriedade. A Inês é morta. A Inês é morta. O que fazer? Eu não tenho. A única coisa que eu posso fazer aí é tentar evitar que ela aumente de tamanho. Mas aí... Como é que o senhor evita? Bom, não pode deixar chegar não pode chegar nessa situação. Chegando a essa situação aqui, tem que cercar essa área, isolar ela, não deixar animal entrar, só animal silvestre, né? Tentar revegetar o seu entorno, né? Desviar a água que está chegando nesse processo erosivo, né? Algumas medidas técnicas para evitar que ela aumente de tamanho. Agora, o que já foi levado morro abaixo, eu não volto para cima mais. Quer dizer, é uma coisa muito preocupante quando chega nesse estágio. Quer dizer, um produtor que deixa chegar nesse estágio aqui, ele não tem mais o que fazer. Ele perdeu o recurso, perdeu dinheiro, perdeu uma área produtiva e lá na parte de baixo eu comprometi o meio ambiente, que alguma coisa foi assoreada com esse material que foi carregado. Professor, me ocorreu alguma coisa aqui. Essa tragédia de Brumadinho, esses rejeitos da mineração, isso poderia, evidentemente, nas regiões próximas à tragédia, ao local da tragédia, esses rejeitos poderiam ser aproveitados para cobrir esses buracos no solo? Seria uma alternativa? Eu desconheço um pouquinho a característica físico-química desse rejeito. Eu acho que não, porque esse rejeito é muito concentrado com metais pesados. Então, eu estaria tirando esse contaminante de um local e colocando em outro. Então, eu estaria transportando material contaminado para ele. Então, não seria uma boa indicativa, não, né?
considerando o que a gente vê na mídia em termos de concentração de metais pesados nesses rejeitos, né? E a outra é o seguinte, é o transporte, o volume que tem que ser transportado. Vamos pegar aqui, nesse caso, esse exemplo que nós acabamos de observar aí na foto. Estou falando aqui 400, 500 toneladas de solo que foi removido numa área. Eu não consigo transportar isso em valor comercial para uma outra área. É inviável. Inviável, do ponto de vista físico, transportar esse material. Então se torna uma coisa muito cara. Agora, professor, vamos voltar nas origens. Como é que começam as erosões? Quais são os passos iniciais? O processo erosivo, ele é uma coisa natural que ocorre no solo, né? O que acontece é que a gente às vezes acelera por questão antrópica, né? É um desgaste que ocorre de forma natural de qualquer solo, ou seja, ele está perdendo com o tempo, esse solo está desgastando, né? Agora, para nós aqui, a maior preocupação é com o tipo de erosão nossa aqui, que é hídrica, que é a chuva. A chuva cai num solo exposto, ela vai acelerar esse processo de desgaste, que ela vai pulverizar a superfície do solo, vai tornar ele em partículas menores e se ficar fácil para ser arrastado pela chuva. Então, todo o processo começa com a cobertura do solo. Um solo descoberto é um solo altamente factível ao processo erosivo. É igual uma pessoa que não tem anticorpo. Pode pegar qualquer doença. Uma pequena gripe, né? Pode matar. Se você tem os seus anticorpos ativos, você tem uma certa resistência a uma doença. Se você perde ele, você fica mais suscetível. Qualquer doença pode te afetar. O solo é a mesma coisa. Eu sou um solo descoberto, é um solo sem anticorpos. É um solo muito propício à doença, ao processo de desgaste natural. Quer dizer, o solo precisa ter uma cobertura vegetal. A pastagem seria uma cobertura ideal no nível das coberturas que podem ser adotadas? O pasto ocupa que lugar? A pastagem é uma boa proteção do solo desde que bem manejada. Então, se eu tenho uma pastagem lá bem manejada, dividida, o capim não abaixa muito, não deixa ele rapar o pasto, deixa uma cobertura vegetal para o solo, eu tenho a proteção do solo. Agora, muitos que nós vemos na prática, o pessoal faz o tal do rapador, a pastagem chega até o boi, praticamente chega a lamber o chão, aqui não protege nada mais. Aqui, para mim, é um solo exposto. Então, aquilo cair no solo, eu vou ter o processo erosivo atuando. Então, quando se fala em pastagem, é uma boa cobertura? Desde que sabemos manejar essa pastagem. Se não souber manejar essa pastagem, eu tenho um problema muito sério com o processo erosivo. Quer dizer, que ela tem que ser usada para fins de alimentação do gado, mas também tem proteção que ser usada como uma camada. Eu tenho que deixar uma certa parte dela aqui para cobrir o solo. Até para a reserva da própria planta, se recuperar daquele pastejo que ela sofreu, e proteger o solo do impacto da gota de chuva, né? Então, essas coisas tem que às vezes, estou com pastagem, estou bem. Se tiver bem manejado, assim. Senão, você está preocupando também. E o maior problema nosso de erosão ainda é em área de pecuária, não em lavoura. Professor, outra coisa me ocorreu aqui. Na questão do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, a pessoa tem que fazer a radiografia da sua fazenda. Nas áreas que tem muita erosão, como é que fica o registro no CAR? Quer dizer, aqueles 20%, dependendo da região, as erosões, as áreas degradadas, podem ocupar que tipo de informação dentro do CAR? Olha, se a área está muito degradada, como você coloca, né, o próprio CAR já mapeia ela e dá sugere ao produtor um PRAD, um Programa de Recuperação de Área Degradada. Né? Só que às vezes a erosão está no início, no começo, e o CAR não observa isso. Aí o CAR não vai isolar isso aí, só vai pegar a área muito forte de erosão que está com problema de degradação já visual. E nem sempre a gente consegue atender essa parte do CAR, porque o CAR às vezes tem muitas áreas lá que não consegue ter uma boa imagem, você não consegue observar essa erosão no CAR. O senhor disse que tem casos em que 50% da fazenda ficam perdidos por causa das erosões. O CAR considera só os 50% bons ou toda a área? Não, o CAR considera só toda a área, né? Só que quando você tem aqui uma certa situação de uma degradação tipo Vossoroca, você consegue pegar pela imagem, então ele vai lá e delimita essa imagem e fala, vai ter que recuperar essa área. Mas quando ele não consegue enxergar essa área, ele vai considerar a área como normal, sem processo erosivo, que lá na prática não é bem o que está ocorrendo. Então, ele enxerga algumas coisas,
muito pontuais, muito pequena ainda no CAR. Tá? Não é a nossa solução ainda, né? Alguma coisa muito agravante que ele conseguiu observar na imagem. Fora isso, ele não consegue observar esse processo erosivo no CAR. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua aula aqui para nós, né? Estamos à disposição. Grande abraço, professor da Uniderp, que gentilmente vem aqui ao nosso programa. Quero agradecer também a Cidiana, que trouxe o professor aqui, doutora em solo da Uniderp, a universidade que tem no nome do Pantanal, né? Pantanal. Uniderp é a universidade para o desenvolvimento do estado da região do Pantanal, nossa universidade. Nossa, tá bom. Muito obrigado ao senhor, viu? Bom trabalho em 2019, que está apenas começando. Depois do intervalo a gente volta. Até já. Seis horas e 53 minutos no horário de Brasília. Este é o Mais Pecuária do Canal do Boi. A Ouro Fino Agrociência comunicou nesta segunda-feira uma parceria estratégica com tradicionais empresas japonesas. Parceria com vistas a investimentos no agronegócio brasileiro. E ela já envolve a alienação de 25% das cotas da Ouro Fino brasileira. A empresa Mitsui terá participação de 20%. E a empresa Ishihara Sanjio Caixa, a ISK Limitada, terá participação de 5%. A Ouro Fino Agrociência é controlada pela Ouro Fino Agronegócio, conhecida parceira nossa aqui do Canal do Boi. Vamos ver detalhes na reportagem. No comunicado desta segunda-feira, a direção da Ouro Fino informa que o objetivo é buscar sinergia entre as empresas para explorar ao máximo o potencial dos parceiros e agregar valor ao agricultor brasileiro. Com os investimentos japoneses, a Ouro Fino quer intensificar pesquisas e tecnologias nas áreas de nutrição e agricultura. A Mitsui é líder em comércio e mantém investimento ativo em diversas áreas de negócio, com mais de 450 empresas afiliadas. A ISK é empresa especializada em pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas, com foco na área de agroquímicos. No comunicado, a Ouro Fino Agrociência também informa que tem o propósito de reimaginar a agricultura brasileira e um dos pilares é desenvolver formulações de produtos com base nas necessidades e características da agricultura tropical. A sede administrativa está localizada em Ribeirão Preto, São Paulo, e a empresa ainda possui um escritório de suprimentos em Xangai, na China, e uma fábrica em Uberaba, no Triângulo Mineiro, considerada uma das mais modernas do mundo, com capacidade de produção de mais de 120 milhões de quilos por ano. A Ouro Fino Agrociência comercializa 35 produtos formulados e reimaginados e pretende lançar mais 22 novos produtos nos próximos 3 anos. A conclusão da operação está sujeita a condições precedentes e ajustes usuais em operações dessa natureza. Agora, 6:55 no horário de Brasília, vamos a Sinop, no norte do Mato Grosso, conversar com o nosso amigo Arnaldo Campos, leiloeiro daquele gado filmado no estado que tem a maior pecuária brasileira. Arnaldo, o que a Ricardo Nicolau Leilões tem pra gente aí? Quais são os próximos eventos aqui no Canal do Boi? Pois é, Zaidan, muito boa noite a você e a primeira vez que a gente se encontra, né, esse ano de 2019 aí, aqui pelas lentes do SBA. Nós temos agora, no próximo sábado, dia 9 de fevereiro, o Boi em Pauta, que tradicionalmente vai ao ar às quartas-feiras à noite. Essa semana agora, a gente teve aí uma filmagem maior de animais e a gente preferiu levar para o sábado, que a gente tem um tempo maior de transmissão, né, Zaidan? Então, no próximo sábado, dia 9 de fevereiro, a partir das 14 horas, horário de Brasília, o Boi em Pauta está no ar, com oferta de animais filmados aqui em Nova Canaã do Norte, na região de Cotriguaçu, uma oferta muito interessante de 350 vacas paridas. Essas imagens estão sendo feitas hoje lá. Gilberto Nogueira, o Toninho estão por lá na fazenda Dona Edelina, né, preparando essas imagens. Eu acredito que amanhã a gente já tem imagem dessa vacada para estar mostrando aqui,
Comprar vaca parida sempre foi, e vai continuar sendo o melhor negócio da pecuária brasileira. E esse lote lá de 350 vacas paridas numa mesma propriedade. Filmamos lá ontem também bezerros de cruzamento industrial por conta da Fazenda Maranata lá dos irmãos Schuster. Também tem oferta por conta do Gilberto Nogueira, Gilberto Siebert. Portanto, muitas ofertas ali na região de Cotriguaçu, aqui próximo a Colíder. Um boi em pauta com muita qualidade, com muita oportunidade e com facilidade nessa transmissão do SBA, que leva as imagens até o conforto da sua casa, né? A entrevista dessa semana vai ser com o Aparecido Pedroso Granja, e é uma entrevista muito interessante. Ele vai contar um pouco da história de Sinop, falar um pouco das oportunidades que Sinop traz, falar um pouco aqui do desenvolvimento da 163. O Granja já foi diretor da Acrinorte, já foi vice-prefeito de Sinop, já foi secretário. Então, assim, tem uma experiência muito grande e vai contar um pouco dessa história toda aqui pra gente. E depois, no dia 24 de fevereiro, aí sim o Integra Nortão. Aí nós vamos integrar realmente toda essa região médio-norte, norte de Mato Grosso, com um grande leilão. E antes de falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria ouvir o convite do Fernando Porcel, diretor da Acrinorte. Pode falar, Fernando. Então esse leilão ele entra num momento muito importante, falando de integração, falando da integração entre clientes, entre a associação e clientes, entre a Ricardo Nicolau e clientes, mas também falando da integração lavoura-pecuária. E é um momento importante de se pensar quem tem genética, quem tem animais à venda, é um momento muito importante, porque você alivia a sua fazenda. Nosso foco é que as pessoas comprem genética de qualidade. E a Acrinorte nunca se abriu mão disso, sempre exigiu das pessoas, premiando os melhores lotes de leilão, teve isso várias vezes. Então nós vamos ter nesse leilão, já é mais uma coisa que assim, prova que o foco da entidade, da Acrinorte, da associação, está no rumo certo. Você, pecuarista que produz genética de qualidade, tem um compromisso marcado conosco. Venha comercializar seus animais no dia 24 de fevereiro no leilão Integra Nortão. Aguardamos a sua presença, entre em contato com a Ricardo Nicolau. Será um prazer enorme ter você junto conosco nesse excelente leilão, dia 24 de fevereiro, na Acrinorte. Leilão presencial Integra Nortão. Os melhores criatórios do Nortão se encontram na Acrinorte. Realização Ricardo Nicolau Leilões. As reservas de currais para esse leilão já estão sendo realizadas, né? Nós já temos aí cerca de 800 animais catalogados para o recinto aqui em Sinop, e as filmagens também já estão sendo agendadas aí na próxima semana, já inicia-se as filmagens para esse grande leilão Integra Nortão. Então, faça contato aqui com a equipe Ricardo Nicolau Leilões no 66-3532-0077 e participe desse evento, um evento que com certeza vai abrir as porteiras para os grandes leilões aqui do estado de Mato Grosso, e aqui principalmente da região norte do estado de Mato Grosso. Sinop realmente um grande centro e traz mais essa oportunidade aí, essa parceria entre a Ricardo Nicolau Leilões com a Acrinorte para restabelecer a força dos grandes leilões aqui da Acrinorte aqui em Sinop. Ok, meu amigo Zaidan, muito boa noite a você, mais uma vez obrigado pelo espaço aí, e estaremos juntos amanhã, se Deus quiser. Valeu, Arnaldo. Grande abraço, bom trabalho. Voltamos já depois do intervalo comercial. Sete horas e 3 minutos, este é o Mais Pecuária do Canal do Boi. Em comunicado divulgado ao mercado, a fertilizante Zeringer informou que entrou com pedido de recuperação judicial em caráter de urgência. A decisão, segundo a direção da empresa, foi aprovada nesta segunda-feira pelo Conselho de Administração da companhia. O pedido foi protocolado na comarca de Paulínia, no interior do estado de São Paulo. A empresa também informou que foi necessário readequar sua estrutura administrativa e operacional por meio da suspensão das atividades nas unidades de Rondonópolis, no Mato Grosso, Dourados, em Mato Grosso do Sul, Três Corações e Uberaba, em Minas Gerais, Rio Verde, em Goiás, Porto Alegre e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Paranaguá, no Paraná, e Rosário do Catete, no Sergipe. Na semana passada, o mercado recebeu a informação de que a Zeringer
havia decidido fechar várias de suas fábricas e centros de distribuição como parte de um plano de reestruturação para lidar com as dívidas elevadas, de quase 3 bilhões de reais, até o final do terceiro trimestre. O pedido de recuperação judicial será submetido à avaliação de acionistas em Assembleia Geral da empresa. A Iringer tem capacidade para movimentar mais de 6 milhões de toneladas de fertilizantes por ano para emprego em culturas da soja, milho, algodão, café e também cana-de-açúcar. O principal item do custo de produção de um boi gordo, você sabe muito bem, é o boi magro. Acompanhe agora como está o mercado de reposição, o mercado do gado magro, na análise do Iberville Neto, da Scott Consultoria. Olá, meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Hoje eu vou falar um pouco a respeito do principal componente de custo de produção em sistemas que não trabalham com cria, que é a reposição. Então, considerando o foco em Mato Grosso do Sul, nós temos observado ao longo de janeiro um mercado relativamente frouxo, e isso principalmente em decorrência da demanda mais fraca no estado. Essa demanda mais lenta tem sido observada em decorrência do mercado do boi gordo. Nós, quando consideramos a movimentação na média das praças pesquisadas pela Scott Consultoria ao longo de janeiro, houve um recuo sutil, praticamente estabilidade, de 0,3%, mas em Mato Grosso do Sul houve uma queda de 1,9%. Isso acabou sendo observado, acabou se refletindo também nas categorias de reposição. Quando a gente considera o bezerro 12 meses, o bezerro de ano, ele teve uma alta de 1,8% na média das categorias e, em decorrência da demanda fraca influenciada pelo cenário do boi gordo, uma queda de 1,5% na cotação em Mato Grosso do Sul. Então, o cenário está um pouco diferente do cenário geral quando a gente foca no estado. Por hoje é só. Meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Se você perdeu uma parte dessa análise, você pode encontrá-la no site do Canal do Boi ou na parte do Canal do Boi no YouTube. Agora a Maria Clara traz as informações do tempo para a região sul do país. No sul do Brasil, agora quem predomina é uma massa de ar mais seco, que tem deixado as temperaturas mais amenas e também impedido a formação das nuvens carregadas. As imagens de satélite mostram poucas nuvens nos 3 estados da região e essa é uma condição que persiste pelo menos nos próximos 5 dias. Os índices de água no solo estão diminuindo no estado gaúcho e também no estado paranaense. Ainda tem um pouco mais de umidade no estado de Santa Catarina. Nos próximos 5 dias, tempo bastante aberto no Rio Grande do Sul, se chover algo isolado de 5 milímetros entre Santa Catarina e o estado do Paraná. Também tem um pouquinho mais de instabilidade, mas a chuva não deve ultrapassar dos 15 milímetros acumulados, especialmente na faixa leste do estado paranaense. É uma ressalva aí para os agricultores do Rio Grande do Sul que sofreram com o solo bastante encharcado. Agora este período de tempo mais firme traz um alívio para os produtores. Por outro lado, os produtores do oeste do Paraná e também do norte do estado paranaense seguem aí com pouca chuva, baixos volumes acumulados e os índices de água no solo também bem abaixo do ideal. Essa é uma condição que se repete entre 11 e 15 do mês de fevereiro, até tem instabilidades um pouco mais intensas. A chuva é de 30 milímetros, mas esse valor não é suficiente para recuperar o déficit hídrico, ou seja, para recuperar os índices de água no solo em grande parte do estado do Paraná. Chove de maneira significativa no noroeste do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. E o último período, que vai de 16 a 20 do mês de fevereiro, a chuva perde intensidade novamente pelo estado do Paraná. As pancadas são aquelas pancadas de fim de tarde, com trovoadas e baixos volumes acumulados, de maneira bastante irregular em todo o estado paranaense. Agora, nas demais áreas da região sul do Brasil, os acumulados ficam em torno de 5 milímetros, ou seja, sempre alternados por períodos de tempo mais firme. 7 horas e 8 minutos, o mercado do milho você confere já depois do intervalo comercial. Sete horas e 9 minutos, este é o Mais Pecuária do Canal do Boi. Agora o mercado do milho. As incertezas em torno do milho safrinha ajudam a dar sustentação para as cotações que passam por revisão. Vamos voltar com a Sara em São Paulo. Sara, como é que ficaram os preços hoje?
Zaidan, o preço do milho, conforme o indicador CPE até agora, no acumulado do mês de fevereiro, tem uma alta ainda acima de 0,5%, apesar da queda de hoje, que é de 0,30% para o milho em Campinas, falando aí do mercado doméstico. Com essa desvalorização da terça-feira, o preço da saca em Campinas, no interior de São Paulo, recua hoje para os R$ 39,55. Destaque também para o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para a cidade de Pato Branco, no Paraná, onde há uma valorização do cereal nesta terça-feira de 1,39%. Com esta alta de hoje, o preço da saca lá em Pato Branco sobe para R$ 36,50. Em Mato Grosso, lembrando que o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária reajustou para cima a projeção de área cultivada, com uma ampliação aí de 1,62% frente à temporada anterior. E as previsões de produção para a safrinha brasileira também passam por algumas revisões positivas. Então o mercado vai sentindo essas revisões e, como você falou, ainda algumas indefinições em torno da safrinha. Do milho já passamos para o suíno em Santa Catarina. Hoje o cenário é de queda para o preço do suíno, uma queda de 0,32%, que puxa o preço do suíno vivo no estado catarinense para o patamar dos R$ 3,13 o quilo. E traz agora uma queda acumulada no mês de 0,63%. Ao contrário do frango, que ontem caía e hoje sobe, alta de quase 2% para o frango congelado aqui no estado de São Paulo. Com isso, o quilo do frango congelado aqui no estado paulista hoje avança para os R$ 4,26. Frango agora tem uma alta de 2,16% no mês de fevereiro, bem diferente daquele cenário visto no mês de janeiro. Zaidan. Legal, obrigado, Sara. Agora, Maria Clara com mais informações do tempo. No sudeste do Brasil, as instabilidades, como eu falei, estão perdendo intensidade, mas ainda tem nuvens mais carregadas atuando no norte de Minas Gerais. Inclusive, esta área estava com o solo bastante seco e agora essa chuva serve para recuperar o déficit hídrico, áreas aí com um sistema bem crítico de água disponível no solo. Na metade sul aqui da região, estado de São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro, são áreas que ainda têm um pouco de nebulosidade, mas pouquíssima chance para uma chuva abrangente e generalizada. Para os próximos dias ainda tem expectativa de chuva, ou seja, os índices de água no solo devem subir um pouco mais nestas áreas aqui do sudeste do Brasil, e vamos ver que os acumulados no estado mineiro são bem expressivos, podendo chegar a 100 milímetros em 5 dias no norte do estado. Estas áreas mais ao sul recebem entre 50 e 70 milímetros acumulados e a faixa leste do estado de São Paulo recebe cerca de 30 milímetros. O interior paulista, grande parte aqui das áreas litorâneas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo seguem com pouca chuva, os volumes não devem passar de 30 milímetros acumulados, 15 a 30 milímetros acumulados, e uma chuva bastante pontual, e as temperaturas também já devem voltar a subir ao longo deste período. No período de 11 a 15 do mês de fevereiro, a chuva perde intensidade em Minas Gerais, mas ainda tem um corredor de umidade, ou seja, nuvens mais carregadas entre o estado mineiro e a faixa leste do estado de São Paulo, com volumes em torno de 50 milímetros. O interior paulista recebe cerca de 30 milímetros, assim como as demais áreas da região sudeste do país. E no último período, que vai de 16 a 20 do mês de fevereiro, aí sim a chuva perde mais intensidade ainda pelo interior de Minas Gerais, os acumulados ficam em torno de 30 milímetros e voltamos com aquela condição para pancadas típicas desta época do ano, ou seja, pancadas de fim de tarde com trovoadas, até eventual queda de granizo e temperaturas também em elevação em todo o sudeste do país. Daqui a pouco as informações do mercado pecuário desta terça-feira. E hoje à noite, às 8h30, tem leilão de gado de corte da Leilo Sul. Gado de todas as idades, filmado nas regiões que fazem a divisa de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. Até já! Sete h 15 agora. O mercado pecuário. Você viu há pouco tempo, poucos minutos, a Sara, em São Paulo, mostrou que a cotação do milho vem em alta neste início de ano. Isso prejudica o poder de compra do pecuarista em São Paulo. Não é só em São Paulo, não. Mato Grosso, segundo o relatório do IMEA,
também nesses primeiros dias, né, do ano, a relação de troca de arroba de boi gordo por saca de milho não foi boa para o pecuarista do estado. Vamos saber da Sara como é que ficou o mercado pecuário hoje, Sara. Zaidan, mercado pecuário em queda hoje, conforme o indicador CPEA, para a arroba do boi gordo aqui no estado de São Paulo. Nesta terça-feira, a desvalorização da arroba, conforme o indicador para o mercado físico, fica um pouco acima de 0,5% e no acumulado do mês de fevereiro já está em 3,13%. Com essa desvalorização de hoje, o preço da arroba do boi gordo aqui no estado de São Paulo aparece por R$ 148,50, como você bem colocou, né, Zaidan? Esse movimento ele é sazonal, inclusive a Agrifato Consultoria traz hoje um artigo sobre isso com um dos seus consultores, Gustavo Machado, falando que em janeiro a relação de troca do boi gordo por sacas de milho piorou no estado de São Paulo, mas praticamente em todas as praças. Gustavo, consultor, ele diz que o movimento é sazonal, como a gente falou, já que o início do ano costuma pressionar para baixo o valor do animal terminado, enquanto o preço do insumo, o milho, o principal insumo, costuma ficar para cima, né? E é o que está acontecendo agora nesse momento, nesse período de entre safra. Então, a relação de troca, né, e o poder de compra do pecuarista nesse momento está prejudicado, mas como a gente falou, é um movimento sazonal. Então, do preço do boi gordo no mercado físico, vamos para o mercado futuro. Hoje, o contrato com vencimento em fevereiro tem uma leve alta, Zaidan, de 0,07%, avançando para o patamar dos R$ 151,50 a arroba. O vencimento de março não tem variação, abril tem queda e o vencimento de maio tem alta de 0,23%, com o preço da arroba lá para o mês de maio em R$ 150,85. Voltamos para o mercado físico agora para falar de bezerro, conforme o indicador CPEA para o Mato Grosso do Sul. Hoje há uma leve alta para o preço do bezerro de 0,08%, elevando, portanto, o preço do produto para R$ 1.222,03. Agora, no acumulado do mês de fevereiro, o bezerro tem uma queda de 0,24%, conforme o indicador CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Com isso, vou me despedindo por aqui hoje, Zaidan. Boa noite para você, boa noite para toda a equipe, para você aí de casa e até amanhã. Legal, obrigado, Sara, até amanhã. Vou chamar novamente o analista da Scott Consultoria, o Iberville Neto. Quero saber a opinião dele sobre o mercado do boi gordo nesta terça-feira. Vou falar um pouco a respeito do mercado do boi gordo nessa terça-feira, 5 de fevereiro de 2019. Bom, o que nós observamos é um cenário de ritmo relativamente lento no mercado. Nós tivemos um pouco mais de desvalorizações frente às valorizações observadas, mas o cenário, de maneira geral, a gente pode considerar que ele está calmo e sem uma tendência definida. Alguns frigoríficos com escalas mais apertadas têm dificuldade em fazer testes de valores menores, outros com programações um pouco maiores se apoiam no consumo que tem deixado a desejar e não exige tanto fluxo de compra, e acabam testando um pouco mais as cotações. Mas o cenário de margem de comercialização da indústria está em torno de 16%, lembrando que isso não é lucro, é margem de comercialização, para um frigorífico que trabalha com desossa, cerca de 4 pontos percentuais menor do que a média histórica. Então isso pode limitar um pouco as valorizações para o boi gordo, pode fazer com que os frigoríficos testem e tentem segurar um pouco mais as cotações. Mas, por outro lado, nós temos a expectativa de alguma movimentação melhor devido ao início de mês. Então, o cenário está um pouco incerto no momento atual. Por hoje é só, um abraço a todos e até a próxima. Cotações do boi gordo. Oferecimento Ceva. Juntos além da saúde animal. Você acompanhou a análise do Iberville? Daqui a pouco vou mostrar os dados do balizador do GPB, o Grupo Pecuária Brasil. Os pecuaristas que informam sempre, aliás, eles são a fonte de informação do GPB, detectaram um momento de, quem sabe, maior demanda pelo varejo, o varejo querendo um pouco mais de carne. Isso deve obrigar a indústria compradora a pagar um pouco mais, a remunerar melhor o pecuarista. Já já eu vou falar sobre o balizador, nós vamos mostrar os preços que o pecuarista informou ao grupo, mas antes, a cotação do preço mínimo do boi gordo, hoje, terça-feira, dia 5 de fevereiro, cotação apurada pela Scott Consultoria. Números do boi comum, vamos dar uma olhada, começando pela região sudeste do país.
tivemos uma queda de R$1 no Espírito Santo. Cotação por lá hoje ficou em R$ 141. Esse é o preço mínimo no estado. Nas demais praças, você vê São Paulo, Barretos e Araçatuba, as praças de Minas Gerais e do Rio também, que tiveram preços estáveis nesta terça-feira, segundo a Scott Consultoria. Isso é livre de fundo rural. Vamos para a região sul do país, também dados da Scott Consultoria, queda de R$1 em Santa Catarina. No Paraná, onde acontece o show rural, a cotação ficou hoje, esse é preço mínimo, teve gente que vendeu com preço melhor, R$ 149,50. No Rio Grande do Sul, as duas praças com valores estáveis, R$ 5,10 o quilo. Mato Grosso do Sul e Goiás. Hoje não tivemos alteração do preço do boi gordo, preço mínimo do boi gordo, é sempre importante destacar isso, nas praças de Goiás e também nas 3 praças de Mato Grosso do Sul, segundo a Scott Consultoria. Vamos para as praças de Mato Grosso. Capital, preços estáveis, no norte do estado também, na região sudeste e sudoeste mato-grossenses, sem alteração nos preços. Vamos para outra região agora, região nordeste, uma alta de 50 centavos no sul da Bahia, a cotação ficou em R$ 149 e queda de R$1 no Maranhão. A cotação passou, preço mínimo, a R$ 134, livre de fundo rural. Na região norte, queda de R$ 3 no Acre, cotação passou a R$ 124,50 e queda de R$1 no norte do Tocantins, passou para R$ 133. Nas outras praças, as 3 do Pará, em Rondônia e no sul tocantinense, preços sem alteração nesta terça-feira, informou a Scott Consultoria. E eu já citei o grupo GPB, né, o balizador de preços, que é uma outra fonte das nossas informações. Aliás, uma importante parceria que nós firmamos com o GPB. Um abraço ao Furlan, ao Zilo, ao Rodolfo Endres, que são alguns dos diretores desse importante grupo que está reunindo pecuaristas em diversas regiões do país, pecuaristas que mostrando uma parte importante, um outro lado, porque a gente está muito acostumado a ver o preço que a indústria frigorífica informa. Aqui no GPB, o pecuarista é quem informa os preços que ele obteve na negociação com a indústria. Geralmente são preços que estão acima até dos preços mínimos das praças, preços informados geralmente pela indústria frigorífica. Vamos dar uma olhada então, mas antes o comentário da direção técnica do GPB, o Grupo Pecuária Brasil, GPB que nasceu como Grupo Pecuária Bauru, pequenininho, e manteve o B, porque muita gente entrou, virou Grupo Pecuária Brasil. Nós vamos ver a média de preços à vista no período de 28 de janeiro a 2 de fevereiro, portanto até sábado passado. A semana em questão permaneceu com preços firmes, você já vai ver, na maioria das regiões que passaram as informações. A escala média, segundo o GPB, de abates caiu um dia nesse período, até sábado passado, durante uma semana. A indústria teve dificuldade para manter os preços da arroba à vista e também de manter a escala das terminações. O GPB apurou que há uma reação positiva de demanda no varejo. Já citei aqui, vamos reforçar isso. Por causa dessa demanda, é provável que os compradores reajustem os preços para cima. Uma boa notícia neste começo de mês. Outra informação importante apurada na semana passada, 28 de janeiro a 2 de fevereiro. Os abates informados de fêmeas voltaram a superar os abates dos machos e atingiram 52% do total abatido, sempre considerando as informações repassadas pelos pecuaristas que integram o GPB. Vamos lembrar que nas 3 primeiras semanas de 2019, as fêmeas representaram 57%
50% dos abates informados pelos credenciados do GPB. Na semana de 21 a 26 de janeiro, os machos recuperaram terreno e representaram 60% dos abates. E na semana passada, que é o que nós estamos mostrando agora, as fêmeas voltaram a passar os machos nos abates e responderam por mais da metade, 52%. Vamos então aos valores da arroba. Isso é uma média feita pelo Luiz Ilo, que é o diretor técnico do GPB. Valores da arroba à vista com FunRural. São Paulo terminou a semana com um leve aumento de 0,28% no preço do macho inteiro em relação à semana anterior e a escala caiu 2 dias. Ainda se fala em tendência de aumento para os próximos dias. Em Mato Grosso do Sul, permaneceu na semana passada o preço da arroba do boi comum nos mesmos patamares da semana anterior, com leve aumento de 0,23%. Você vê que a média à vista é R$ 142. No Paraná, os preços ficaram estacionados na casa dos R$ 152 por arroba de boi comum e a escala permaneceu em 6 dias. Em Mato Grosso, teve bonificação, o pecuarista recebeu a mais. Mato Grosso, em meio à turbulência da luta dos pecuaristas contra o novo valor do imposto para animais abatidos, o FETAB, tanta polêmica neste início de ano, os negócios estacionaram nos R$ 142. Mas aí você não vê na tela, na linha onde está escrito premiações, teve uma premiação de R$ 2, portanto, no valor total, a média, estamos falando da média à vista com FunRural, a arroba do boi gordo no Mato Grosso, nessa semana em questão, ficou em R$ 144, escala média de 6 dias. Os negócios vieram, como eu já disse, com bonificação média de R$ 2. Em Minas Gerais, há muitos negócios, embora a arroba permaneça estável em relação à semana anterior, mas com queda de 1 dia na escala média. Você vê os valores, R$ 148, preço da arroba do boi à vista com FunRural na semana em questão. O Mais Pecuária termina aqui, eu deixo o convite para você acompanhar daqui a pouco, às 8h30, daqui a 1 hora, portanto, o leilão de gado de corte da Leilosul. Esse é um dos lotes, gado cruzado. Os animais foram filmados em regiões da divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Um abraço, Marcos Soriano, que comanda o leilão de hoje, logo depois do programa Na Batida do Martelo, que você assiste agora. Obrigado, até amanhã.